Muito bem, vamos para a terça-feira. O título da terça-feira é Deus anula fortalezas, sofismas e altivez. O versículo 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Vamos entender o que é fortaleza, sofisma e altivez, certo? Eu vou começar lendo 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 2 a 6. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente. Servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, isso é um pequeno parênteses, veja esse final. Punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu fico muito impressionado com aquele versículo de Hebreus que diz que o Senhor aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você percebe que a nossa completa submissão é o que vai, de fato, punir toda a desobediência e rebelião que começaram com Satanás? Então, são contrários. No final dos tempos, irmãos, o que o Senhor quer de nós é a nossa completa submissão à sua palavra. Do contrário, quem vence é aquele que sempre trabalhou através das mentiras, através do engano, através da desobediência, Satanás. Muito bem, eu vou ler dois trechos aqui do Alimento Diário, página 10, segundo parágrafo, começar no segundo parágrafo. A palavra fortaleza em grego é okuroma, que significa castelo de argumentos e raciocínios para fortalecer uma opinião. Todo homem natural possui opiniões próprias e, para defendê-las, constrói fortalezas mentais, verdadeiros castelos de argumentos e raciocínios. Contudo, as armas de nossa milícia, mencionadas por Paulo, são poderosas em Deus e capazes de destruir esses castelos de argumentos e raciocínios que sustentam as opiniões humanas. O Senhor Jesus fazia isso a todo momento. A todo momento ele destruía os argumentos, os castelos feitos pelos fariseus, saduceus, pela liderança judaica. Vou ler também o terceiro parágrafo. O apóstolo também mencionou a necessidade de anular sofismas. A palavra sofismas em grego é logismos, que se refere à lógica humana, à razão e aos pensamentos. Todo homem natural tende a recorrer a esse hábito de construir castelos de argumentos e raciocínios para sustentar a sua opinião. Quando duas pessoas começam a discutir, elas se enchem de argumentos e raciocínios para defender seus pontos de vista, visando impedir que um lado atinja o outro. É nesse momento que surgem os sofismas, ou seja, pensamentos baseados na lógica humana e na razão. Vou continuar lendo aqui agora a página 11, terceiro parágrafo. Além disso tudo, Paulo ainda menciona a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em grego, a palavra altivez é rupsoma e refere-se a uma estrutura elevada usada para proteção, como aquelas que os militares constroem em tempo de guerra para proteger áreas estratégicas. Da mesma forma, nós muitas vezes erguemos defesas elevadas para proteger nosso ego. Por causa da altivez e do orgulho, tentamos preservar nosso ego a todo custo para que ninguém consiga atingir-nos. Você já percebeu como todos protegem o próprio ego? Todos se escondem atrás de uma estrutura elevada para evitar que seu amor próprio seja atingido. Ninguém quer ser ferido em seu orgulho. Entretanto, Deus quer pôr isso abaixo. Ele quer demolir toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo.
Sobre isso, irmãos, eu vou voltar a ler 1 Coríntios 2. Veja, o que Paulo falou? Ele falou de destruir fortaleza, anular sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Em 1 Coríntios 2, o que Paulo falou? Ele disse assim: eu decidi nada saber entre vós. Paulo não levantou fortaleza, não criou sofisma. Ele disse: senão a Jesus Cristo e este crucificado. A maneira, irmãos, de destruir essas fortalezas, principalmente a nossa altivez, porque nós somos arrogantes. Você já viu uma pessoa discutindo, argumentando? Todos nós, irmãos, nós assumimos uma forma como se fôssemos animais arrogantes. É a figura do Behemoth e do Leviatã. Na verdade, até do Leviatã, já não é mais o Behemoth. Lembra quando nós vimos isso no livro de Jó? Nós assumimos essa postura. Mas o que nós precisamos, irmãos, novamente, é nos voltar ao Espírito, onde está a cruz de Cristo, e não saber nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A cruz, a palavra de Deus, a cruz de Cristo, irmãos, ela vem exatamente para destruir essas fortalezas, para anular sofismas, para que a nossa altivez, a nossa arrogância seja posta em terra. A verdade é, irmãos, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Se não houver a nossa completa submissão à palavra de Deus, o final para nós não vai ser positivo. E aqui, veja de novo, destruindo fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que leva cativo o pensamento à obediência de Cristo? A palavra e a cruz de Cristo. Todos nós somos muito bons em pensar, em argumentar. Eu conheço pessoas que sequer leram muito pouco da Bíblia, mas acham que conhecem muito, que argumentam bastante sobre coisas que muitas vezes nem sequer estão na Bíblia. O que é isso? É a fortaleza que vai construindo, são os sofismas e, por fim, a altivez, irmão. Nós nos tornamos altivos na hora que nós vamos discutir. Nós precisamos, como nós vimos na segunda-feira, nós precisamos realmente mergulhar no Espírito, onde está a cruz de Cristo. Eu não quero saber de nada a não ser Cristo e este crucificado. Por quê? Quando você mergulha no Espírito e você ouve a palavra, você sabe, essa aqui é a palavra de Deus. É esse caminho que eu devo seguir. Se você está cheio de sofisma, construir um castelo poderoso de argumentações, de acusações, altivo, no final, quem vai ser destruído é você. No final, quando tudo cair por terra, não vai sobrar mais tempo para que tudo seja levado, todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Por isso nós precisamos fazer isso hoje, irmãos, através da palavra, do Espírito, da cruz. E hoje nós temos sido encorajados a imergir na palavra, a inculcar a palavra, fazer a palavra circular entre nós, com os gritos de guerra, saindo para orar com as pessoas. Tudo isso, irmãos, a gente às vezes pensa, é para as pessoas. Mas na maioria das vezes, quando Deus olha, o que Deus vê? É para você. Você acha, eu estou saindo, é para as pessoas. Mas Deus está olhando e vendo, é para você. É para destruir a sua fortaleza. E às vezes a gente encontra dificuldade, irmãos, e nós somos humilhados. Por quê? Porque nós somos altivos. Aí estão olhando e falando, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas Deus está olhando e dizendo, eu estou fazendo a minha obra em você. Vê a diferença? Por isso, irmãos, hoje não é mais tempo de nós sermos como os coríntios, carnais, altivos. Veja como eles eram arrogantes. Alguns deles acusavam o apóstolo Paulo e outros cooperadores de estarem vivendo e andando em disposição de mundano proceder. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele disse para eles, eu não vou lutar como vocês, usando as armas da carne que vocês estão usando, essas acusações, essas mentiras. O que eu tenho, a arma com a qual eu luto é espiritual, vem de Deus, é a palavra de Deus, e ela é poderosa para destruir tudo isso que vocês construíram.
Então, se ainda há em nós fortaleza, sofismas, lembra? Sofisma é coisas que vêm da lógica humana, coisas que não vêm do Espírito. Altivez, arrogância, que tudo isso caia, irmãos, enquanto há tempo, para que o Senhor tenha uma porta aberta para fazer a sua obra em nós, para nos tornar úteis para a sua obra, pois quem faz a obra de Deus é a palavra de Deus. Nós somos apenas instrumentos, vasos, ferramentas. Imagina, você está usando uma ferramenta, você sabe o que você está fazendo, mas de repente a ferramenta, você quer ir para a direita, ela vai para a esquerda. Você quer ir para frente, ela vai para trás. Não funciona. No fim, o que você faz? Você não usa. Ou você conserta. Então, irmãos, hoje, que o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, que nós aprendamos cada vez mais a mergulhar na palavra, mergulhar no Espírito e a permanecer na cruz de Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.